Olá pessoal, aqui é o professor Renato, especialista em Química, e esse é o canal Química na Roça. E no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês como é que está aqui o estado do milho, que foi plantado sem irrigação. Essa parte aqui é o milho feroz, estarei mostrando para vocês como é que está, né, o estado dele aqui. Caso você goste do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal, então não deixe de se inscrever e vamos ao vídeo. Então pessoal, esse aqui é o milho feroz, o milho que hoje completou 50 dias, milho que está dessa forma aí, todo começando a soltar os pendões, muitos já estão com os pendões liberados, algumas espigas já estão polinizadas, né? Mas bem pouquinha. Tem muito ainda que não liberou espigas ainda e o pendão ainda está saindo. Normalmente quando você planta o milho feroz, de cara você já espera ter uma produção menor que os híbridos no geral, seja o AG 1051, seja o BM 904, seja outros híbridos que são bons, por exemplo, como o Super R da Santa Helena também, dentre outros híbridos que normalmente crescem bem a espiga e dão uma boa produção, né? Principalmente para você vender verde. Quando você planta o feroz, você já sabe que normalmente a produção com relação ao tamanho de espiga, se for para vender verde, não vai ser a mesma. Aqui, como o plantio é visando vender verde, eu quando plantei eu já sabia, né, que a tendência é que a produção não fosse a mesma. Porém, tem um agravante, né, que é sem irrigação. Mesmo plantado num período que normalmente chove muito, né, pegou um período aí de 15 dias sem chuva. Então, esse milho aqui, ele não passa da minha altura. Eu tenho 1,84. Tem muitos pés aqui com 1,70, outros com 1,80, outros do meu tamanho, por exemplo. Então, você pega um milho aqui do meu tamanho, vários pés de milho, vem 2, 3 espigas, vem uma espiga, mas o tamanho está assim, ó, né? E aqui, ó, um pé, um pé, um pé, porque em alguns lugares foram colocadas 2 sementes de milho. Pessoal, o espaçamento foi um espaçamento bacana para você colocar 2 sementes de milho, né? Então, ó, vem aí, tamanho dessa forma aí. É claro que quando você planta um pé só, a tendência é que ele engrosse mais um pouco, mas mostrando para vocês, ó, que mesmo um pé só, o tamanho é esse aqui, ó, 1,80, 1,82 abaixo, né? E já soltando o pendão, não cresce mais. Agora é ver o que a espiga vai dar, por exemplo, a produção. Já os milhos que foram plantados aqui, por exemplo, com 2 pés, alguns estão menores e ó, os pendões ainda estão aqui para sair, né? E as espigas ainda estão começando a apontar agora, por exemplo, né? Mas mostrando aí, não está da mesma forma quando você tem, né, um pé só, né? Por exemplo. Mas quando você planta um milho que é propício para a silagem, você não pode esperar muita coisa para outra finalidade, né? Então aqui esse milho ele é propício para a silagem. Então, consequentemente, o pessoal planta para colher grão, né? Muitas pessoas, e para a silagem, visto que ele pode dar mais de uma espiga por pé. A espiga não cresce tanto, mas para a silagem, né, o fim não é a espiga crescer tanto, né? E sim fazer a ração, quanto mais grão tiver, melhor. Então aqui, por exemplo, ó, 2 pés, ambos com 2 espigas. O de lá tem 3, que também está bonito. Então tem parte do terreno aqui que é mais forte, o milho está mais bonito um pouquinho, porém o tamanho não passa de 1,82, né? Então de 1,80 para baixo não tem milho aqui para mim cobrir, por exemplo. Mas mostrando aí para vocês, principalmente aquela parte ali, a terra é mais fraca, né? Está menor, o milho está com 1,60, tem parte. Começando a chover, o tempo está quente, está propício aí para chuva, terra bem molhada. Então, mesmo com as 2 adubações,
que foram feitas aqui, NPK e 2 adubações de ureia. O milho está dessa forma aqui. Não estarei aplicando mais adubo nesse milho, visto o tamanho dele, né? Então talvez vou fazer uma análise ali no 1051 ali em cima, olhar como é que está, dependendo, para fazer uma terceira adubação apenas nele, para ver se ele consegue desenvolver, produzir alguma coisa, né? Aqui, ó, muitas espigas já estão polinizadas, então estão aí, bacana, mas está dessa forma aí mostrando para vocês. Até então esperava um pouco mais, né, do milho em si, que desenvolvesse um pouco mais, porém, né, não vou culpar por conta que não teve água no tempo ideal, né? Por exemplo, já que não tem irrigação nessa parte aqui do terreno. Então levou 15 dias de sol aí, o milho deu uma atrasada boa no seu crescimento também, então mesmo adubado, né, o crescimento não foi o adequado. Então deixando aí claro para vocês, como sempre gosto de fazer, mostrar, né, as devidas observações. Então é por isso que a gente tem que ter cautela quando for investir. Muitas pessoas pedindo para eu plantar todo o terreno aqui, até lá em cima, de milho, porém, o grande problema foi justamente esse. O que eu falava era que se tivesse água, iria fazer, mas sem água não tem como. Então plantei uma tarefa um pouquinho aqui, justamente para não correr o risco de ter muito prejuízo. Porque se uma tarefa um pouquinho não der uma produção bacana, você tirando os gastos, né, você fica no 0 a 0. E ainda utiliza a palhada para silagem, se for o caso. E caso não venda para silagem, né, joga na terra, corta, joga na terra e passa o trator, né, faz matéria orgânica para a terra, consequentemente reforçando a terra também, então você não perde. Então aguardar aqui a produção aqui, que vai ter, estarei deixando futuramente aí no canal, né, a produção, os números, os gastos, despesas, e quanto foi lucrado, caso tenha algum lucro. Então estarei deixando para vocês, isso visando um plantio sem irrigação, né? E é normal que cada plantio tenha um dado, um número. Estarei fazendo comparações aqui com o plantio que o pai tem mais novo, mostrando para vocês aqui a diferença futuramente em futuros vídeos aí. Então só deixando claro aí essas observações. Então pessoal, se estiver gostando do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal. Já daqui para cima, pessoal, aqui a gente tem a parte do milho AG 1051, né? O milho também não cresceu, né? O 1051 mesmo cresce bastante, estando irrigado. Não cresceu por conta da falta de chuva. Porém, ó, milho com esse tamanho, dessa forma aqui, um pé só, um pé só. Então tem alguns mais grossos, outros mais finos. Ali com dois, ali dois. Não cresceu tanto assim. E também já vem aqui, o problema, pendão. Então o milho consequentemente aqui não tem tamanho ainda, é um tamanho adequado, mas já está vindo pendão. O milho, como vocês podem ver, ó, a coloração verde, foi adubado, bem adubado, também feito 2 adubações, uma com NPK e 2 de ureia. Então tem 2 adubações aí, uma adubação de ureia dividida em 2 vezes e uma de NPK, o milho todo dessa forma aí. Eu comprei aqui o NPK para fazer a terceira adubação, mas já fiquei assim, né? Não sei se eu aplico na plantação, visto como está, ou se deixo ver o resultado com essas 2 adubações, visto que o tamanho dele não está o ideal e a tendência é que ele não cresça tanto, visto isso aqui, ó, pendão saindo. Então, consequentemente, o milho vai ter que produzir com esse tamanho, né? E é um tamanho aí de 1,70, 1,75 aproximado, né? E alguns estão com 1,50, 1,60.
Então, ó, botando o pendão. Aqui é a mesma coisa, já vem um pendão aqui dentro. Ó, pendão. A tendência é que um milho desse aqui, ó, com um pé, mesmo ele pequeno assim, ele dê uma boa espiga, né? É claro, a espiga conseguindo sair aqui, como vem apontando já, mesmo pequeno assim, né? O 1051, ele tem essa característica, mesmo ficando pequeno. Já tive plantios aqui de irrigação, né, que ele ficou pequeno por conta da terra que estava bem encharcada, né? E mesmo assim deu uma boa espiga, né? Mesmo tamanho pequeno, que é o importante, né? Mesmo que o tamanho do milho não cresça, se ele der uma boa espiga pequenininho, não tem problema. Alguns pés estão melhores, né? Outros não. Também é uma característica do 1051, que não tem uma homogeneidade, né, no geral. Dessa forma aí que vocês podem ver. Fiquei na dúvida agora se eu faço adubação ou não. A terceira adubação. Mas aí, ó, os dois pés, mesmo top os dois, e o bendito pendão vem aqui. Então esse milho não vai crescer mais. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Sua inscrição é fundamental para o crescimento do canal. Então não deixe de se inscrever, não deixe de curtir os vídeos, porque aí o YouTube divulga para mais pessoas. E até um próximo vídeo. Abraço!